Bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast de cristão para cristão. Isso mesmo. Quero te desejar boas-vindas, né? Já vai separando, né? Aquela pipoquinha. Vai no mercadinho, compra aquele refri que ainda dá tempo. Fechou? Vem pra cá que hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui, meu amigo, estralando. Estralando, tá? É. Antes de qualquer coisa, eu peço, né? Com humilde e singela. Por favor, que você já se inscreva, já compartilha aí, simplesmente só isso. Tá lá no teu celular, clica lá no gostei, tá na televisão aí, no cômodo da tua casa, bota a setinha pra cima e aperta no gostei e compartilha pro teu amigo, né? Porque eu tenho certeza que ele não vai gostar não, ele vai amar esse podcast, fechou? Quero agradecer, né, os patrocinadores, como não falar dos patrocinadores, né? Estúdio 07 Produções. Calma. Se você está vendo aí na tua casa, no teu trabalho, essa qualidade incrível em câmeras, você está realmente, como é que eu posso dizer? Adquirindo, né, o produto da 07 Produções. Isso mesmo, isso feito especialmente para você, com super qualidade em áudio e em vídeo, feito para você, fechou? E o que não falar da 07 Produções não. De novo, vamos. E tá falada, viu? BT Multimarcas, isso mesmo. Se você não sabe qual roupa comprar para o teu final de ano, você já encontrou BT Multimarcas. Confere lá no Instagram do homem, o homem tá brabo, beleza? Hoje, aqui no estúdio, temos nosso produtor, né, nosso reserva, porque o nosso oficial foi atrás de compras para a loja. BT hoje está de folga, né? Mas estamos aqui com o Anthony, essa bênção aqui do Senhor, beleza? E sem falar agora, né? Acredito que chegou a hora tão esperada que vocês estavam esperando, sem mais delongas, né? Vou até beber água para falar o nome desse rapaz. Meu amigo, eu estou falando nada menos do que Pastor Max Kennedy, né? Da comunidade, pastor da comunidade âncora. E aí, meu irmão, como é que você tá? Como vai? Tudo bem, Christian? Tô bem, meu irmão, graças Você tá a Deus. bem? Vocês estão. Aqui. Vocês estão bem? Responda aí. Tem uma pessoa que diz assim: olha, se você vai falar e a pessoa não tem como responder, não pergunte. Mas a gente pergunta porque a gente é educado mesmo. E nós somos crentes e a gente quer saber se você tá bem. Porque se você não tiver, você pode entrar em contato com a gente, É né? Não? verdade, tá A aí. gente vai bater lá. Aleluia. Somos caças fantasma morto-vivo. A gente vai lá e vai levar a vida. Amém. Como é que você está? Comenta aí, né? Que a gente vai lá atrás de você, E certeza. outra coisa só, antes da gente começar, assim, ele falou que se fosse atrás de uma pipoca, né, saísse, sei o quê. Eu aconselho você pedir delivery, que se você for, você vai perder o começo. Peça um delivery aí e marca aí o endereço aqui. Qual é o endereço daqui pra mandar pra cá também, Antônio? Tem o endereço aí? Princesa Isabel, 0 o quê? 03. De frente à bleia. Mas essas coisas não diz não, viu? Se alguém vier deixar uma coisa que não presta, não pode dizer o endereço não, assim, não. A gente é protegido, não tem sangue do cordeiro. Amém. Gente, é só um quebra-gelo, viu? Não, Desculpa vamos aí. embora. Me chamaram porque quis, agora aguenta aí. Amém. Meu irmão, eu quero primeiro, né, agradecer, né? Ele trouxe essa super surpresa. Olha aí a alegria, tá vendo? Já tá Já aqui. começou assim no clima de alegria, né? Essa super surpresa aqui pra gente. Explicar um pouquinho, pastor? Não, isso é um devocional diário do pastor Messias, né? Deixa eu só olhar aqui o nome da instituição, que eu não consegui decorar ainda, da Associação Evangélica Cultural. Você pode entrar lá no Instagram e eles trabalham com distribuição de livros, é bem interessante. E aí você paga só o frete, né? Então a gente da comunidade âncora ficamos em contato e recebemos vários exemplares e a gente está fazendo essas ações, não só como evangelismo, mas para também edificar, né? E é um devocional sobre alegria. E aí, assim, combina com tudo, né? Você já tem um devocional para começar o ano, já tem. Se você quiser, eu tô aqui para distribuir também, viu? Quem quiser, é só entrar em contato aí que dá certo. Fechou. É incrível. Mas é muito bom. Amém. E alegria, né? O tema, você já chegou a ler já? Ele não? Rapaz, você fez uma pergunta que você me comprometeu agora. Foi? Porque eu tô fazendo propaganda no livro que eu não li. Agora eu tô em mais lençóis. Não, mas é porque ele é recém-chegado mesmo. Sim. E aí, final de ano, não sei se é só a minha vida que é corrida final de ano. Ah, certeza. Mas eu não comecei, eu folheei, né? Tem vários devocionais para aumentar aqui falando sobre a alegria verdadeira, né? E a gente sabe onde encontrar a alegria verdadeira. É um tema muito relevante, né? Porque a gente sabe que quando fala alegria se confunde com muitas coisas que não são alegria, né?
E a alegria verdadeira a gente só entende quando a gente o conhece, que é o chamado Jesus Cristo. Então o livro ele traz uma perspectiva sobre a alegria muito interessante. E como se trata de um devocional diário, então é para a gente começar o dia mesmo para cima, né? Com a energia que só o Espírito Santo pode dar. É verdade, amém. Glória a Deus. Amém. Vou guardar e vou começar a ler também. Amém. Eu acredito que você está com uma super expectativa, né? Acredito que vai ser um programa bem descontraído, algo diferente. E rapaz, tem até uma surpresa. Vamos deixar pra metade, né? Vamos deixar pra metade. Vamos deixar aqui pra metade. Você tem alguma música, não? Vamos deixar pra metade, que aí assim, ninguém vai sair, fica curioso, porque o povo é curioso, né? O povo você quer que ninguém saiba assim, olha, espere que vai ter uma surpresa. Aí o povo fica, eu tô morrendo de sono, mas eu quero saber o que é. Por isso que João Kleber fez sucesso, né? Jesus dizia assim, Jesus, olha, eu não conto em nada a ninguém. Aí tava na boca de todo mundo. O povo é meio assim. No início, então a gente tem uma surpresa pra vocês aí, mas não bota muita expectativa também, não. Pra também não ser quebrada, né? Mas tu canta? Eu louvo. É diferente, né? Louvar. Minha noiva dá outros batidos, porque eu digo cantar, ela não, é louvar. Não, mas não é isso. O que diz assim, eu louvo porque louvar todo mundo louva. Adoração, cantar não é todo né? mundo que canta. Adoração. Aí eu quis dizer que eu não sei cantar, não. Mas é porque, na verdade, eu faço teatro, né? Então, assim, eu comecei a cantar por causa do teatro. Então, eu não me considero um cantor, entendeu? Apesar de cantar. Nem todo mundo que joga bola é jogador, né? Então, eu canto na igreja, canto no banheiro também. É um cantor profissional. mas não é meu forte, mas eu canto. Amém. Ah, tá, realmente, eu já vi nos vídeos já da comunidade. Na igreja lá. Hoje eu tô fazendo louvor. Sim, amém. Né? Então, assim, é uma igreja que começou agora, né? Sim. A gente vai falar mais sobre isso, mas começou agora, então eu ainda não tenho um ministério de louvor, né? Você que é guitarrista, está sem igreja. Você que aqui, né? Você que é baixista, está sem... Tô brincando, gente, não é assim não. Você tá disposto a vir passar 3 meses em banco? É só brincadeira, viu? Vamos embora, você tá com liberdade. Eu vou parar, porque ninguém vai me levar a sério, né? E Ninguém vai me levar a sério, não vou fazer brincadeira não, vamos. Não, gente, é porque, me desculpe, eu sou muito alegre. Amém. Aleluia. Eu queria entender, né? Eu acho que toda pergunta que eu faço aqui é exatamente essa, né? É querer entender o início do ministério, né? O seu início, o seu encontro com Cristo, como é que foi? Você foi com o Paulo, né? Você foi algo extraordinário, né? Tal, você ficar cego, enfim. Mas realmente foi normal, foi ali com amor. No meu caso era o contrário de Paulo, eu já estava cego. Olha, na verdade eu tenho a língua um pouco presa, eu vou falar a minha idade e trava, sabe? Eu tenho 33 anos, ó, né? Eu tenho uma dificuldade de falar um pedreiro grego, mas eu tenho 33 anos e eu me converti com 16. Ao contrário do que muita gente pensa, na verdade eu já trabalhava como artista, né? Quando eu falo que eu trabalho como artista, só para deixar claro que eu dividi 2 coisas diferentes. Porque a gente fala em artista, todo mundo acha que é famoso. Não, artista é quem trabalha com arte, né? Então eu já era artista. As pessoas às vezes pensam que eu fui um crente que virou artista. Foi o contrário, fui um artista que virou crente, né? E com 16 anos, quando eu me converti, 16 anos não é a galera que tem 16 anos hoje. Quando eu tinha 16 anos era outro mundo, né? Não tinha WhatsApp. A gente tinha, para conversar, a gente tinha o SMS, chamada de 3 segundos, desliga. Tu alcançou esse tempo? Vai economizar. Não economizar não, nem gastava, né? Se fosse 4, aí gastava. E o bate-papo da UOL, essas coisas que só quem é velho sabe. Mas assim, aí com 16 anos eu tava na minha adolescência, porque 16 anos é adolescência, né? A gente diz que é jovem, mas não é não, viu? Vocês estão querendo envelhecer do tempo. E eu tinha todas as crises existenciais que todo adolescente tem, né? Só que na minha época, como eu cresci no meio artístico, eu sempre gostei do bom gosto musical. Meu pai é produtor cultural, e aí eu ia muitos shows de MPB, essas coisas. Então, na minha crise existencial, o meu pano de fundo, a trilha sonora da minha vida era Renato Russo, era Cazuza, era essa galera aí. Eu ouvia gente morta, né? E aí eu sempre me questionava sobre a existência de um Deus, porque eu estava numa adolescência. Eu tive minha fase roqueira, de ser andar de preto, sabe, aquelas negócios com andar com uns cordão assim, meu, vida louca. Eu era vida louca. Mas tipo, era gótico e tal, de essas sei lá. Porque o gótico da minha época é diferente de hoje, né? Mas eu não era esse gótico, não era o gótico ao extremo assim, não. Mas aí
eu tinha esse questionamento do e Deus, né? Uhum. Onde é que Deus está nisso tudo? Porque acho que é um questionamento que muita gente faz hoje. Mas, então, assim, eu tinha essa crise existencial e eu questionava muito sobre a existência desse Deus. Porque eu queria crer, mas para mim eu não encontrava fundamento. Mas, assim, para encurtar uma história longa, aí depois eu comecei a namorar uma garota que ela era da igreja, eu não era. E aí, enfim, eu fui tentando me dar possibilidades de conhecer. Aí eu lembro que eu fui para a igreja que ela fazia parte. E para mim foi uma bagunça, assim. Não gostei. Na bagunça que eu falo não da igreja, na minha mente, né? Eu rejeitei aquele momento a palavra ali. Nada fazia sentido para mim. Mas foi interessante porque foi uma coisa que começou a me trazer mais questionamentos, né? Uhum. Porque eu quase que virei um ateu. Mas eu sempre era alguém que queria encontrar fundamento na existência de Deus, buscando acreditar. Não estava renegando, assim. Eu digo assim, não, eu quero entender, eu quero crer, mas eu quero achar o sentido e o fundamento disso. Bom, mas enfim, aí tem uma certa vez que eu fui pra... Ela mudou de igreja com o tempo, e depois eu fui conhecer essa, e sem ninguém me chamar, sem ninguém falar nada, naquela noite eu senti algo diferente. E é interessante porque não era o emocional. Às vezes as pessoas confundem o emocional com Deus, né? Mas quando é Deus, você tem certeza. Deus não deixa dúvida, né? E eu sabia que aquilo ali não era o emocional. E foi muito bonito. Foi no Teatro Cor de Ama o culto. O culto foi no teatro. Até minha conversão foi no teatro. E aí eu lembro que tava cantando o auge de Toque no Altar naquele período. Tava tocando Deus da Aliança. E Deus falou profundamente ao meu coração naquele momento. E pela primeira vez eu senti Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu fui. Sem ninguém me chamar, sem ninguém... E de lá tô até hoje, né? Aleluia. Mas o conhecimento de Cristo é diário. O Cristo que eu conheci naquela noite não foi o Cristo que eu conheci depois de um mês. Eu fui conhecendo Cristo assim, aos pouquinhos, todo dia um passo. E hoje eu tenho mais certeza ainda que eu preciso conhecer mais. E isso é o maravilhoso do Evangelho. Porque Cristo ele se revela pra gente e a gente sempre está sedento por ele, porque sempre tem coisas para a gente achar em Jesus. Ele sempre está nos ensinando coisas novas, e a gente sempre está nos surpreendendo. A gente não se cansa de Jesus por isso, que ele sempre está nos surpreendendo. Sempre. Então eu conheci Cristo nesse período e, enfim, e aí eu comecei a minha caminhada. Na época eu era de uma Assembleia de Deus, do Bom Retiro, na época era uma igreja nova. Eu lembro que a gente era muito falado, porque nós fomos uma das primeiras igrejas de Macau que bateu palma no louvor, e que as mulheres usavam calça, e aquilo pra mim era, enfim... Isso em 2000, quando você tinha 16 anos, né? Você falou? Tinha 16 anos, foi em 2006. É interessante porque a história da igreja, assim, a gente tá num período, uma geração que ela é muito acelerada, né? Então, as coisas vão mudando muito rápido, né? Ainda mais agora com o avanço da tecnologia, assim, a gente consegue viver muita coisa em pouco tempo. Por isso está todo mundo acelerado, por isso está todo mundo tendo crise, por isso está todo mundo surtando, porque a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Em 2006 para cá, e aí o cara de humano não vai saber fazer conta agora de cabeça que vai errar, mas eu acho que é 18 anos. Uhum. Mas 18 anos para cá, assim, é só 18 anos, mas 18 anos aconteceu muita coisa nesse período, né? Muita coisa mesmo. Bom, enfim, aí aconteceram algumas coisas, eu fui aprendendo, eu virei um super religioso. Eu sempre sou muito intenso naquilo que eu faço. Uhum. Pronto, então, quando eu não tinha a religiosidade, quando eu não tinha Cristo, melhor dizendo, então eu era muito intenso naquilo que eu vivia, que era a minha verdade naquela época, que era a minha vida de um rock, a minha vida, enfim. Eu também não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que eu tinha isso, e eu tinha uma crise existencial, né, por causa disso. Eu tinha. Mas outra pessoa, enfim, se encontrou ali e ali ficou, né? Então, quando eu conheci a Cristo, eu também me joguei de cabeça. Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. E aí eu também coloquei um pé na jaca, porque eu virei um religioso chato, mas que eu considero isso muito importante para minha vida. Eu não ignoro nenhuma etapa do que eu vivi, porque acho que até os erros que eu cometi fez com que eu tivesse a visão que eu tenho hoje, me moldou para ser o que eu sou hoje, né? E hoje eu posso olhar para trás e falar tranquilamente da vida que eu tinha, porque eu vivi aquilo ali com minha intensidade e posso falar com conhecimento de causa, né?
Eu fui numa igreja, assim, que é o extremo da que eu era hoje, né? Porque na época eu era da Bom Retiro, uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Hoje eu sou um presbiteriano, uma igreja reformada. Quer dizer, é outra coisa. É, é muito interessante isso. E você olha pra mim, se eu soubesse, eu tinha trago fotos pra Anthony passar aí. Mas olha, eu andava com a calcinha, não é calcinha de mulher não, né? Calcinha que eu falo é porque é calça pequena, calça apertada, social. Uhum. Você falei andando de calcinha, o cara olhou pra mim assim, pastor, Andar de calcinha. você é um ex-travesti. Não, eu quis dizer o tamanho, né? Uhum. Mas olha, assim, calça social, camisa social, gravata, e eu não tô condenando quem anda assim, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que eu saí de um extremo para viver outro extremo, e isso me fez mal. Isso me fez mal. Porque eu achava que era isso que ia trazer sentido pra mim. Eu faço teatro desde criança. Meu pai é professor de teatro, minha mãe foi atriz, minhas irmãs foram bailarinas. Então, assim, eu tô no meio cultural há muito tempo. E uma das primeiras coisas que eu tive que fazer quando conheci a Cristo foi negar isso. Eu cheguei a subir no palco do teatro e anunciar que seria a minha última noite de espetáculo. Pra você ver, assim, eu queria... Porque eu achava que Jesus era isso. Eu tenho que abrir mão daquilo tudo e eu respeito quem pensa assim, mas isso pra mim não colou. Eu não consegui ser quem eu era. Até, assim, aí eu era líder de jovens, porque eu sempre trabalhei com jovens da minha adolescência. Estou tentando encurtar uma história longa aqui. Se eu falar muito, dá um chute no meu pé que eu vou saber. Que ninguém tá vendo, aí tudo isso. E aí eu virei líder de jovens, comecei a ser aquele líder chato, que tudo era banco, que tudo era disciplina, não sei o quê. Até vir a hora de eu cometer um erro. Eita, porque tipo ali no início, mas você foi Porque a líder gente- de jovem, tipo 2 anos depois, 3 anos, quanto tempo depois? Não, então, nessa igreja eu passei 3 anos e meio. Sim. Eu fui líder de jovens depois de 1 ano de Uhum. igreja. Mas pela minha 1 ano de experiência... igreja? Mas assim, pela minha experiência com o trabalho, porque eu sempre dei aula nesse período eu já dava dom. aula de teatro. Eu já tinha um monte de jovens que eu trabalhava. Eu não lembro. Aliás, eu lembro, quando em 2004 eu comecei a dirigir peças de teatro e a comandar grupos de jovens fora da igreja, eu tô falando. Então, quando eu fui pra igreja, eu já tinha uma bagagem com... Aí você sabe, pastor, quando chega alguém que já tem uma bagagem de alguma coisa, eu vou aproveitar esse cara nisso, né? Tá E aí, com 1 ano de fogo. igreja, eu comecei... Antes era uma líder de jovens, claro, fui trabalhando 1 ano com ela ali, auxiliando, e até depois eu assumi. Só que aí eu assumi e virei esse líder que... Enfim. No início ali, tipo, não era erros que você dizia, caraca, errei demais. Não, era erros ali normalmente, né? Só o legalismo mesmo. É. Sabe, é você querer jogar um fardo Aham, que Jesus não pede. aham. Mas eu tô contando aqui a minha história, Não, sim, com né? Tô certeza. contando a minha história. E aí, eu cometi um erro. Que esse é o grande lance. Porque a gente acha que é um santarrão, um santão, até acontecer com a gente. A gente olha pra todo mundo e critica e fala a todo mundo, e a gente esquece que a gente pode chegar lá um dia e estar naquela mesma situação. E aconteceu comigo. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro e foi um erro grave. E aí as pessoas começaram a olhar diferente pra mim. No caso, todo mundo ficou sabendo, né? Bom, Né? Não precisa entrar em detalhes. eu posso até entrar em detalhes, eu conto isso normalmente, mas não aqui na internet. mas eu conto isso tranquilamente. Aham. E aí as pessoas começaram a olhar diferente pra mim. Aí eu comecei a sentir falta da atenção, do abraço, porque eu pensei assim, poxa, ninguém tá me acolhendo na hora que... Aí eu comecei a lembrar de que eu não era assim. Então eu comecei, eu fiquei do lado de lá, digamos assim, né? Que você pensa que, enfim, quando você tá do lado de cá, julgando, falando, né? E aí eu chegou um momento que não dava mais pra estar na igreja. Eu conversei com um pastor, eu sempre fui muito verdadeiro com as minhas coisas. Eu comecei dizendo isso, eu sou muito intenso. Quando eu cometi esse erro, eu contei. Uhum. Né? Pra pessoa que eu cometi o erro, enfim. E ali pra mim foi uma chave, pra você ver que até no erro, a gente precisa aprender com os erros, essa é a verdade. E aí foi quando eu virei a chave e comecei a ver o que é que eu tava fazendo, assim, de virar um super religioso, e que na hora que eu precisei, eu não tinha com quem contar. Então, ali Cristo começou a virar a chave comigo, porque assim, é isso que a gente foi chamado pra ser. A gente não foi chamado para ser as pessoas que vai impor uma lei, uma religiosidade, porque a religiosidade nunca fez bem a ninguém. E a religiosidade foi motivo de guerra, foi motivo de várias coisas. E eu comecei, por isso que eu falo que eu estou conhecendo Cristo todo dia, eu comecei a conhecer um outro Cristo dali em diante.
Aí eu saí da igreja, coisa que o pastor. Eu morava na Alca Norte na época, a igreja era em Macau, tinha um problema da distância, não tinha carro, não tinha transporte, enfim. Aí eu disse, ó, pastor, eu vou começar a frequentar, vou pra tal igreja que é lá perto de casa, que era a Presbiteriana. Eu morava na Alca Norte, eu ia pra Presbiteriana, a IPI, né, que era na Coab. Eu ia a pé por dentro dos matos, pra cultuar, eu e outro amigo meu. E lá eu também fui muito sincero. O pastor perguntou assim: o que é que trouxe você aqui? Eu disse: é porque é perto de casa. Que daí a gente disse: não, porque Deus falou comigo e disse que eu tenho que estar aqui. Não, Deus não falou nada comigo, é porque é perto de casa. E aí foi quando, pela primeira vez, eu senti um abraço, porque o pastor falou assim: olha, eu não sei o que é que você fez, eu não sei de onde você veio. Vamos começar do zero. Aí eu entendi o que é ser cristão, né? No caso, foi um Enfim. processo de Cristo pra você. É, exatamente. E aí dali eu virei a chave. Eu falei, ó, a partir daqui em diante, eu quero agir dessa forma. De olhar para as pessoas e saber que ela é humana como eu sou, como Cristo também foi, apesar de ser Deus, mas também foi humano. E a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e entender que eu sou pecador como ela é, e eu posso cometer os erros que ela comete. Tanto posso como vou cometer. Vou cometer. A gente não está livre do pecado no sentido de que ele não vem. A gente está livre porque Cristo nos libertou do pecado, mas nós continuamos sendo os pecadores. Agora nós buscamos não pecar, né? Por deliberação própria, digamos assim. E aí, na igreja, aí outro processo, passou um tempo, aí eu comecei a ser líder de jovens de novo. Eu acho que eu já fugi até da tua pergunta, mas Não, eu disse, mas me freando. Até chegar também, aí eu vou encurtar uma história. Aí eu me tornei na IPI, na Igreja Presbiteriana Independente, na Coab. Aí eu me tornei líder de jovens lá. Aí já comecei a trabalhar com jovens de outra forma. Aí a gente fundou em 2013, 2014, por ali, 2013. O encontro de jovens, que eu não sei se vocês são dessa época, do sentido de ver. A gente começou um trabalho com jovens nas ruas. Começou na Coab. Antigamente tinha a célula de jovens, que era na segunda-feira, com a palavra de domingo à noite, aquilo que quase todo mundo faz, né? Só que quando eu assumi, não estava colando isso. Porque a gente tinha uma juventude que era adolescente, na verdade, e a gente estava tratando de pregação domingo à noite. E aí, com todo respeito aos meus amigos pastores, mas às vezes a pregação domingo à noite é para jovem. A gente está falando sobre para todo mundo, eu até entendo. Mas os problemas de jovens? Quando é que uma pregação de domingo à noite você vai falar exclusivamente dos adolescentes? Nem dá para fazer isso. Então eu usei os encontros para falar os problemas reais de adolescentes. A gente começou a falar sobre vício pornográfico, a gente começou a falar sobre se cortar, a gente começou a falar sobre os problemas reais dele. Então eles começaram a se sentir assistidos. E aí cresceu na proporção que a gente deixou de fazer nas casas e fomos para as praças. Aí depois a turma de Macau ia no âmbito do IF participar lá e pediu para abrir aqui. Então a gente ficou com dois encontros. Era na segunda-feira na Coab e a sexta em Macau. E lotava, a gente botava 70 jovens, 60 jovens em praça pública. Vinha gente de outras igrejas. Era um movimento da IPI, mas que vinha gente de outras igrejas participar e a gente foi muito bom. E aí é nesse período que vira a chave da comunidade âncora. Interessante, né? Então, mais calma. Pronto, show de bola. Então você encontrou Jesus, foi um processo incrível com você em relação a pecado, que você entendeu que você era ser humano para pecar. Você também nasceu das cinzas, né? E você entendeu ali que você também era ser humano para errar. E na sua casa, lá no começo, né? Eu quero entender sua família, como era com Cristo, como era em relação a Deus. Isso é interessante, porque eu não sou de geração de crente dentro de casa, Cristã, de família. Né? Não sou. Cristã, sim, enfim, porque né, são cristãos, acreditam em Cristo e tal. Por tradição, a gente sempre dizia que era católico, por tradição, né? Que a gente sabe católico não praticante. Como tem flamenguistas não praticantes, que eu sou o caso também de mim, é a mesma coisa, assim, né? Só pra não dizer que eu tô puxando sardinha, como tem crentes não praticantes também. E aí, assim, quando eu me converti, eu lembro muito bem, minha mãe foi depois, conheceu a Cristo e se converteu também nesse período. As minhas duas irmãs, me perdoe, viu, manas? Foram, mas depois se afastou, as duas. Mas, assim, eu não sou de família tradicional cristã nesse sentido, né? De igreja evangélica, só para deixar bem claro. Sim. E até hoje é assim, né? Na verdade, eu me tornei pastor. Minha mãe não perde o domingo, tá lá todo domingo com a gente. Meu pai também tá sempre visitando, enfim. Mas eu não sou de família
Se é que vocês entendem, assim, dessa tradição, né? Que tem gente que a família inteira é evangélica e cresceram nesse meio. Não é o caso, eu fui sempre independente mesmo. E é isso, assim, e a gente tem trabalhado, né? Mas é interessante porque eu sempre tive esse apoio da família. A família nunca ignorou isso. É sempre bom falar porque às vezes tem gente que se converte e a família vira contra, né? Aí Sim, encontra uma dificuldade, nossa. encontra. Eu conheço pessoas. E aí viram, entre aspas, viram um inferno na vida da pessoa, porque todo mundo começa a. Aí não pode fazer nada. Aí tu não é crente, por que tá fazendo isso? Eu não tive isso. Mas você, assim, Mas aí, assim, só pra deixar Uhum. mais. Aí a família hoje, na minha família, né? Eu sou casado, mas a minha esposa, quando ela se converteu na IPI. E foi no mesmo ano que eu fui pra lá. Então, depois que a gente começou a namorar lá. Então, aí, de lá pra cá, minha esposa sempre foi presente nesse ministério também. Então, aleluia. Então, no caso, o seu encontro com a sua esposa foi na época que você foi para a Coab. é porque assim, na verdade a gente se conhecia de família, né? Porque ela tem uma prima que eu conheço, enfim, só que a gente se conheceu na internet e tal. Uhum. Aí depois que eu fui pra Coab, ela de lá, e a gente teve essa aproximação também, e aí começamos a namorar em seguida. Uhum. Quando ela se converteu, aquela moda eu se converter primeiro, depois a gente namora, né? Não, mas assim, foi bem interessante. A gente, ela começou a frequentar no período que eu comecei também a frequentar lá. E aí eu vi a conversão dela, e até hoje ela tá comigo, é muito interessante. Aleluia. Então, você ia, né, pra essa linha ali aí vocês se conheceram, mas foi quando a comunidade de âncora surgiu ou não? Não, a comunidade âncora, o termo âncora surgiu depois. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, nesse período de liderança de jovens, eu já namorava com ela, aí a gente, aqui em Macau, a IPI, que é a igreja da qual eu faço parte, só tinha na Coab, não tinha dentro da cidade, né? Então a gente vinha pra cá, trabalhava com jovens, mas não tinha igreja para os jovens aqui. E aí foi quando os meus pastores na época, a pastora Verônica e o missionário Giovanni na época, que hoje é pastor também, falaram assim, por que você não vai pro seminário? Você vai pro seminário para ser pastor e quando voltar a gente usa você para plantar a igreja em Macau, já que não tem a IPI em Macau, quando você voltar do seminário você vai para lá. E aí eu falei, demorou. Lembra assim, né? Eu sempre fui muito intenso naquilo. Então, eu não tive dificuldade em aceitar, embora até hoje eu tenha dificuldade no sentido de se questionar com Deus. Meu Deus, por que eu fui virar pastor? Eu pergunto quase todo dia isso a Deus. E eu até digo sem medo, com toda a sinceridade do coração. É Deus. Se dependesse de mim, eu não seria, Cristo. Deus dissesse assim, você é livre para decidir se você quer ser ou não. Eu dizer, obrigado, Senhor, foi um prazer ser pastor, mas eu quero ficar só cantando aqui, tocando violão. Mas eu tenho plena convicção de que Deus me colocou nesse negócio e de que eu faço isso com muito temor e com muito amor também. Aleluia. Porque é muito bom, mas é difícil. Mas aí, quando surgiu essa oportunidade, eu, como líder de jovens, e dava atenção real aos jovens, eu percebi que existia mesmo essa necessidade. De assim, o senhor está falando comigo aqui, o senhor conta comigo para isso, para rebanhar essa juventude, na minha consciência na época, né? Então, eis-me aqui, demorou. Vamos embora. E aí eu fui para Natal. Nesse período eu tinha passado na Universidade de Teatro. Aí fui para Natal para fazer teatro na UFRN e fiz seminário ao mesmo tempo. Então passei esse período de 4 anos em Natal morando lá com o seminário. Então foi o período que o grupo se desfez aqui. Eu não estava mais aqui, fui para Natal, então os encontros foram, né? Nossa, Fosse desfazendo até morrer mesmo. E aí a gente começou quando a gente vinha todo final de semana, a gente morava em Natal e minha esposa, e foi uma delícia nesse período, porque assim, você se casar, morar em Natal, tipo assim, você se casou e foi pra longe de todo mundo. Então foi maravilhoso porque a gente aprendeu a ser independente mesmo, né? Não tinha pai perto, não tinha mãe perto, não tinha família perto. Tudo era novo, a gente se casou e foi morar lá. Então, estudar, né? Enfim. Mas foi tudo muito bem planejado. A gente dizia, olha, a gente não vamos ter criança agora, vamos passar os 4 anos de curso, voltamos para Macau e a gente pensa em filho.
E aí vamos só se dedicar a isso. E assim foi, com a graça de Deus. E aí eu fiz o seminário, ao mesmo tempo que estava estudando. Aí a gente voltou para Macau. Aí é onde está a chave. Porque quando eu voltei para Macau, em 2019, eu formei em 2018. No início de 2019, a gente volta para Macau. E aí eu ia vir para Macau plantar a âncora. Aí já tinha um nome. Isso é o que queria entender. No caso, já tinha tudo planejado na sua mente? A gente Como era? tinha assim, eu vou voltar para Macau e a gente vai plantar a IPI de Macau. A IPI de Macau. Dentro da cidade, né? Porque a IPI de Macau é a da Coab. A IPI de Macau é na Coab. Então a gente vai plantar na cidade. E aí a gente começou a chamar de comunidade. Porque eu comecei a estudar muito sobre igreja missional, que aí é onde está a pegada da comunidade âncora. Para quem não sabe, eu posso explicar um pouco mais daqui a pouco. Ou depois você pode se aprofundar na internet, pois o que é a igreja missional. A pegada da comunidade âncora é essa. Então, eu não tinha um nome ainda, eu comecei a usar a comunidade. Então, quando a gente vinha, no final de semana, a gente juntava os amigos, vamos se reunir em comunidade. Aí a gente vinha, eu tava olhando umas fotos aqui, nesse período 2015, 2016. Mas sempre assim, daqui a 4 anos vai voltar e vai fundar essa igreja. No meio do percurso, Deus me deu um nome. Porque a gente trabalha com a perspectiva de que a igreja ela precisa ser contextualizada na comunidade em que ela faz parte, na cultura em que ela faz parte. Então, Macau é uma cidade de pescadores. Né? Eu sou neto de pescador, tenho tradição, cresci no Porto da Pescaria. Então, a gente começou a pensar no nome que tivesse a nossa cara, a nossa identidade. Né? E aí veio o nome âncora, que a Bíblia fala lá em Hebreus que o Senhor Jesus ele é como é a âncora e a esperança para nós, né? Para a nossa alma. Então, é nele que nós firmamos. Na âncora a gente está seguro. Tem um outro significado também dos marinheiros, quando eles voltam a tradição de marinheiro, quando eles enfrentam um mar revolto e conseguem sobreviver, eles fazem uma tatuagem da âncora para simbolizar que venceu essa etapa. Enfim, tem vários significados e caiu como uma luva. Aí dali em diante a gente começou a dizer, vamos plantar a comunidade âncora. Então, quando eu cheguei em Macau em 2019, eu falei assim, vamos para a âncora. Aí Deus disse... E foi. Vamos ficar na IPI de Macau. A pastora que estava lá recebeu o convite para ir para o do Rodrigues. E ela disse, Max, você chegou, então você vai ficar aqui. Agora, Deus sabe o que faz também, né? Aí eu assumi a IPI de Macau, lá na Coab, e aí veio a pandemia. Então, eu fui ordenado, eu estreiei no ano da pandemia. Eu fui ordenado em 2019. No final de 2018, aliás. Me desculpe, eu virei pastor licenciado em 2019, em 2020 veio a minha ordenação. Sim. Aí eu fiquei na Coab 2 anos. E aí esses 2 anos Deus foi trabalhando, assim, não, você não vai para Macau agora não, vamos treinar aqui um pouquinho. Enfim, foi muito desafiador, mas também foi muita aprendizagem para mim, né? Depois eu entendi que não dava para ser recém-ordenado e ter vindo direto para Macau plantar a igreja. Eu acho que eu teria sido muito imaturo. Desculpa, só quero entender, né? Não, porque por favor. eu acredito Tá parando aí. eu acredito que tem muito jovem e eu também entendo isso, porque assim, Deus joga uma promessa, né? Por exemplo, hoje, tudo que você quer, muita gente se move por promessa. Promete, como é que você lidou com isso no teu coração? Porque não foi fácil. Você queria estrear isso aqui. Eu fiquei frustrado. Você queria estrear isso aqui, o Senhor trabalhando contigo. E como é que você fez para que você vivesse aquele processo? Como, sabe, esse negócio gostoso que é o processo? Mas o legal, gostoso e doloroso. Mas porque depois, a gente fala assim, não, Deus está operando, pena. Mas a gente esquece de dizer que Deus está operando às vezes sem anestesia, né? O processo Deus está operando, mas às vezes ele não usa anestesia não, querido. Aí às vezes dói. Foi frustrante pra mim, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu fui ser pastor na igreja que eu comecei. Então, assim, eu tava em casa, conhecia todo mundo. Eu sempre fui, olha, e a dica que eu dou aos jovens, eu sempre fui colado com minha liderança. Desde que eu me converti, eu sou o cara que cola com o pastor. Quando eu comecei a Bom Retiro, eu andava com o pastor. Eu, líder de jovens, colava com o pastor. E assim eu fui aprendendo a vivência da igreja, né? Andar com as pessoas que tem para ensinar, né? Muito bom. Então, quando eu assumi a IPI de Macau, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei frustrado por não vir direto para Macau, porque eu estava ansiosíssimo para chegar em Macau e começar a âncora. Mas eu disse, agora não, cara, você vai ficar aqui um pouquinho. Mas depois eu entendi o processo de Deus, por quê? Veio a pandemia, mas eu estava numa igreja que eu estava estabilizado. Lá tinha uma casa pastoral, né? E enfim, eu estava acolhido, eu estava resguardado por Deus. Se eu tivesse naquela ocasião vindo direto para Macau, plantar uma igreja, você começa a plantar a igreja do zero e vinha a pandemia, eu estaria assim, frustradíssimo, solitário, e a igreja que ia começar a agir
tinha morrido de cara com a pandemia. Depois que eu entendi isso com Deus, né? No caso, Deus... você primeiro foi pra IPI de Macau, né? Isso. Do Coab. E depois que você veio plantar aqui, né? Isso, exatamente. Mas aí nesse período que eu tava lá, eu tive umas tentativas. Porque nós somos teimosos. A gente tenta fazer do nosso jeito. E aí eu disse, Deus, eu tô aqui, mas eu vou começar a plantar Macau devagarzinho, é bem aqui. Aí eu abri em 2017 o primeiro prédio da Âncora. Né? Se você for lá no Instagram da Âncora IPI, vai lá nas primeiras fotos, tem lá. Os fundos eram de pallets, já era o tonel no púlpito. E aí em 2017 a gente abriu. Então eu ficava lá e lô. E era. Aí, só que aqui não colou. Mas... Porque aqui, assim, como eu era teimoso, eu queria plantar. Eu tava ansioso para viver o que Deus tinha prometido para mim. A gente faz isso, né? E aí eu queria, não, então se Deus prometeu, eu vou fazer minha parte. Mesmo que Deus não pediu para me fazer isso agora. Abraão, meu irmão. Às vezes Deus pede para fazer uma coisa, você quer fazer duas. Calma. Mas assim, Deus prometeu, eu vou fazer. Mas não era a hora. Aí eu vim, abri o prédio e tal, independente. Daqui a pouco a gente não consegue manter, aí fecha. Aí eu passo um período frustrado, aí eu digo, vou de novo. Aí eu abri outro prédio, frustrado e tal. Aí quando eu desisti, eu disse, Deus, eu não quero mais também. Aí ele pega. Quero mais não. Mas foi bem isso, assim, eu digo, não, eu tô cansado, tô frustrado, eu só prometi uma coisa, não tá se cumprindo. Eu virei pastor por causa disso. Aí quando eu desisti, aí eu disse, então agora vai. Eu lembro que porque a comunidade de Âncora, ela pertence à IPI, né? E hoje ela é financiada pela Secretaria de Evangelização da IPI. A Secretaria de Evangelização da IPI, ela tem um projeto de plantar novas igrejas. Uhum. Então, ela vem e financia os projetos durante 4 anos até você se tornar independente. E o meu nunca tinha dado certo porque não tinha quem financiasse mesmo. Eu comecei por conta própria. E aí o secretário de Evangelização veio visitar Macau. Só que eu já estava cansado, já tinha Deus que não queria. Eu disse, Deus, eu nem quero falar sobre esse projeto com ele. Porque ele não veio falar sobre isso. Ele veio visitar os campos junto com o pastor presidente da época. Aí, eu lembro que quando eles chegaram, foram visitar a Coab, conhecer o prédio, ele falou assim, ó, pastor, com o pastor presidente, né? O pastor Caio, da Hub. Beijo, Caio, amo você. Ó, pastor, esse aqui é o Max. É o cara que eu tava falando pra você que a gente deve investir, que ele conhece a cidade como ninguém, porque ele falou isso? Porque quando a gente vai plantar a igreja em outra cidade, geralmente a gente envia missionários, envia pastores que não conhecem a cidade. O pastor vai, tem que começar do zero, conhecer a cidade. E o que ele estava dizendo é assim, ele já conhece. Ele já conhece a cidade, já conhece a cultura. Então é só investir. Já tem um mapa, né? E eu fiquei em silêncio. Eu digo, eu não vou falar nada. Aí a gente foi almoçar e eu não toquei no assunto da igreja. Não toquei. Eu estava cansado, frustrado mesmo, triste com Deus. Aí eu lembro que a gente foi comprar um moinho de artesanato para ele levar e o moinho era desse tamanho assim, mais ou menos. Aí ele disse assim, não vai caber na minha bolsa não. Depois eu compro, porque a gente vai voltar aqui depois que a gente vai plantar Macau. Ó. Aí depois eu compro. Eu disse, acho que vai dar certo. Aí depois de um tempo ele pediu o projeto, eu já tinha feito, mandei. E aí foi quando Deus disse, agora chegou o tempo. Aí no início desse ano, a gente fez a 3ª abertura da comunidade Âncora. Então quem tá olhando, quem tá vendo hoje na rede social a comunidade Âncora, ela não surgiu, né? Assim, do dia para a noite. Ela vem um projeto de Deus que está caminhando. Começou lá em 2013, 2014 foi sonhado. Deus me preparou para o seminário ainda. Fui estudar para voltar. Deus me mandou para outra igreja. Para depois eu dizer, agora você está pronto. E nem estou pronto, na verdade. Essa maneira de dizer, porque Deus vai preparando, né? A gente acha que está pronto, mas Deus vai preparando o caminho. E assim surgiu a Âncora. Então a gente começou no início desse ano. Aí, e graças a Deus tem dado certo. Eu estou muito empolgado, porque hoje eu olho para trás e eu tô vendo eu consigo hoje entender que eu vivi o melhor processo que eu poderia viver, mesmo com toda a dor que eu senti. E a comprovação de que Deus é real e de que os seus planos não podem ser frustrados e de que tudo é no tempo dele. Como a Bíblia diz, existe um tempo determinado para cada coisa, lá em Eclesiastes. A gente quer precipitar, a gente quer correr, mas, irmão, se já está determinado, não tem o que fazer. Agora, você não pode precipitar. Assim, se o tempo está determinado que vai ser dia X, não, já que Deus prometeu, é furada. E vai, que é gostoso quebrar a cara. É bom, porque a gente aprende na marra. Né? Então é isso. E aí eu estou vivendo
Hoje eu posso dizer que eu conheço um Jesus simples, o Jesus lá de Nazaré, aquele Jesus que a gente diz assim, pode sair uma coisa boa de Nazaré, é esse Jesus simples Amém. que eu tô conhecendo todos os dias, e é esse Jesus que a gente tá pregando aí Amém. as pessoas. E é assim, né, pra você, com a comunidade âncora, tudo que você já viveu, como é, né, como é levar o evangelho, né, porque como você falou, você é artista, né, não é um artista famoso, mas artista que você tem essa arte em você, né. Pois pra quem não conhece, pra quem não sabe, né, ele é o produtor da cultura, né, CIA Alagoa, né, Isso, diretor, que é o diretor grupo geral da de teatro, CIA. né, e da Cultura Macau, né, a Fundação Macauense de Comunicação e Cultura de Macau, não é isso? É, assim, a CIA Magoa é meu grupo de teatro, que tem 23 anos, que eu sou diretor-geral hoje e trabalho como ator também. E a Fundação de Cultura, no caso, a Secretaria de Cultura de Macau, que é a Secretaria de Cultura, né? Eu sou secretário adjunto de Cultura hoje no município. Então, eu exerço essas funções artísticas além da igreja. E que para muita gente é um tabu ainda, né? Mas eu gosto sempre de entender, e Deus foi me ensinando isso, e que como cristão, e aí fica aqui uma mensagem, nós devemos ocupar, sim, todas as esferas da sociedade. Mas ocupar para influenciar na transformação de vidas. O grande lance é porque as igrejas ela têm medo tem medo de caminhar com a cultura. Quando eu falo cultura aqui, eu estou falando da sociedade. Então as igrejas ela têm se privado da cultura. Como assim? Existe uma sociedade e existe a igreja que parece que criou uma bolha. Nós somos chamados por Jesus para ser sal, vamos aos termos bíblicos aí que todo mundo sabe, ser sal e sermos luz. Só que o que a gente faz? A gente cria uma bolha e vive nessa bolha. Só anda quem a gente quer, com quem a gente quer, a gente tem nossa própria forma de falar, a gente tem nossa própria forma de se vestir e a gente não se mistura com o restante. Mas conhecendo Cristo, a gente entende que é o inverso. Cristo entrou na cultura para promover a salvação e promover, fazer a diferença. Então, quando eu comecei a entender isso e a virar isso, e aí está o ponto sobre igreja missional, porque é o que a gente entende como igreja missional. Aí eu vou fazer uma explicação rápida. Na igreja, a gente costuma dizer assim, ó, tem um departamento disso, tem um departamento daquilo e tem um departamento de missão. Aí a missão ela é uma atividade da igreja. Isso as igrejas têm feito. Mas está errado. Porque a missão não é uma atividade da igreja. A missão é a essência e o motivo da existência da igreja. Só existe a igreja porque existe uma missão para fazer. Se não existisse uma missão, não existiria a igreja. Mas Cristo disse assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. Aí ele fala, aí por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batize e faça discípulos. Como eu vou fazer isso? Dentro de uma bolha. Não tem como. E aí, assim, o que é que a gente ensina? E você tem que ser uma igreja encarnacional. Como é que é isso? Você está em missão 24 horas, onde quer que você esteja. Aí eu não sei onde é que você... Uma atividade que você faz no trabalho. Não sei, vamos dizer assim, você faz parte, sei lá, você trabalha na produtora de sal. Vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho acesso a isso, eu não estou lá. Tem alguém lá, cara, que é cristão e está lá. Então lá ele está fazendo a diferença. Eu não trabalho com cultura, eu não trabalho com teatro. Que bom que tem alguém lá, cara. Então, assim, Deus fez discípulos e enviou esse seu povo para fazer a diferença onde ele estiver. Então, se você está na escola, você está em missão, cara. Você está dentro de casa, você está em missão. Você está no seu trabalho, você está em missão. Mas não é a missão de você pegar uma literatura e sair distribuindo. Não, a missão no sentido de testemunho. É no seu agir, é no seu falar. Tem gente que fala assim, eu tô sendo perseguido lá no meu trabalho, porque eu sou crente. Aí as pessoas não olham pra mim e eu sou perseguido. Não, porque você é chato. Porque você é quadrado mesmo, você não se mistura, você não fala... Pode ter total certeza, se você for a pessoa que promove a paz, que promove o amor, que promove o perdão, não tem outra. Você já ouviu essa frase assim? Tu é crente? Tu tem um jeito tão diferente. A sua forma de agir é a Bíblia que as pessoas não conseguem ler. As pessoas não gostam de ler Bíblia, ela conhece a Bíblia através da sua forma de agir. Então, eu entendi isso na minha vivência como artista. Claro que, eu não vou dizer que
eu sempre tive a mesma visão. No começo eu tinha um pensamento equivocado, eu fazia algumas coisas que hoje eu não faria. Promovi algumas peças que hoje eu pensaria 2 vezes. Deus vai trabalhando, a gente vai amadurecendo, né? Mas hoje eu entendo que eu estou envolvido com a cultura e eu também estou em missão. Perguntaram certa vez a Lutero assim: o que é que eu faço para ser um bom cristão? Uhum. Como é que eu faço para pregar o evangelho com toda a convicção? Aí Lutero disse assim: você faz o quê? Eu sou sapateiro. Faça um bom sapato e cobre um preço justo. E você vai estar sendo um bom cristão. Aleluia. Então é isso que as pessoas precisam entender. Assim, ele é pastor e faz teatro. Sou pastor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sou pastor porque eu pastorei um rebanho que Deus colocou. E se Deus contou comigo, quem sou eu para dizer? Manda quem tá mandando, obedece quem tem juízo. Eu já disse, se dependesse de mim não seria, mas Deus mandou ali em mim. E você é artista? Sou artista. E como artista eu também tenho alcançado pessoas. Aleluia. Como artista eu também tenho promovido alegria. Como artista eu também tenho promovido, eu dou aula de teatro, também tenho promovido transformação social. Né? Porque a partir do momento que eu estou fazendo uma atividade artística, eu também estou tirando os jovens da rua, também estou tirando os jovens das drogas, eu também estou tirando, enfim. Eu estou também sendo cristão no meu cotidiano, né? Então, assim, a igreja ela não deve ter medo de caminhar com a cultura. Existe uma linha muito tênue que a igreja tem que correr, ela tem que entrar na cultura. Os discípulos só fizeram a diferença porque entraram na cultura. E só conseguiram promover e chegar até os dias de hoje porque entraram na cultura. Então não adianta a gente achar que a gente deve se excluir e não participar dos diversos setores. Não. Que bom, meu amigo. Eu não sei com que você trabalha. Eu não tenho acesso ao seu trabalho. Mas que bom que você está lá me representando Cristo. E assim, o povo de Deus espalhado nos 4 cantos do mundo. Aleluia. Então você realmente vê o cristão como essencial, tanto na cultura quanto no motocross, em qual área for. Isso, em qual área você tiver. Agora, claro, só pra gente também não ser muito... para as pessoas não se aproveitarem da nossa fala. Agora, claro, para sermos cristãos onde nós estamos. Sim. Né? Porque nós somos chamados para sermos... Porque o grande lance é o seguinte, para me resumir isso aqui. Quando a gente chega na igreja, a maioria das pessoas, a gente costuma assim, o que é que eu faço para ser cristão? Aí o cara diz assim, olha, para ser cristão você tem que parar com isso aqui, você tem que parar com isso aqui, você tem que parar com isso aqui. Ok. Sou cristão? Só porque eu parei? Uhum. Não, mas o que é que eu faço para ser cristão? Pare com isso, 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 isso. Certo. Mas o que é que eu tenho que fazer? Pare com isso, isso. O que é que eu tenho que fazer? Pare com... Não, meu amigo. Tem coisa para ser feita. O evangelho não está em parar de fazer uma coisa. O evangelho está em começar a fazer outra coisa. Você pode ser um ex-drogado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ficar parado dentro da igreja, que valor tem isso? Tem coisa para fazer, Cristian. Tem muita coisa. E as pessoas não fazem porque acham que ser cristão é deixar de fazer. Não é deixar de fazer, é começar a fazer. E começar a fazer o quê? O que as pessoas não fazem. Nós somos cristãos. Por que recebemos esse título? Porque somos imitadores de Cristo. E o que é que Cristo fez? Aí vem o segredo. Cristo amou, Cristo perdoou, Cristo estendeu os braços, Cristo pregou a salvação, trouxe o Pai para quem não tinha. Ele religou o homem de novo a Deus, o homem estava afastado de Deus. E como o Deus Emanuel, que se fez presente, habitou entre nós, ele mostrou a nós o caminho. Então tem coisas para ser feita. Então, numa geração tão difícil de perdoar, perdoe. Numa geração tão difícil de amar, ame. Numa geração que ninguém quer estender o braço para ninguém, estenda o braço para as pessoas. Isso é evangelho. E é evangelho puro e simples. Então, assim, a força do evangelho não está em deixar de fazer algo e viver uma soberba, mas está em começar a fazer uma nova coisa. Isso é a conversão, é deixar de ser uma coisa para ser outra. Então, Jesus nos chamou para isso, para levar essa libertação, né? Levar cativo ao cativeiro. Então, levar essa palavra de salvação, assim como a gente fomos alcançados, levar essa salvação gratuita e anunciar essa novidade, porque é uma novidade maravilhosa. Que novidade é essa? Você tem acesso a Deus. Você não está só. Porque o Deus Emanuel nasceu. E ele habita em nós e está conosco até o dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus.
Pregação na próxima. Tô brincando. Agora eu quero entender um pouquinho desse dom que você tem, falando um pouco de arte, né? Eu quero entender um pouquinho desse dom. Se for possível. Antônio, você pega aqui, por favor? O violão. Faça alguma coisa, faz. Lá vai cobrir, vai passar Jequiti. Fazer alguma coisa. Não é não? Jequiti. Ela vai rasgar o negócio aí, ó. Onde aqui? Vai dar certo. A improvisação ao vivo é isso mesmo. Ao vivo e as cores. Deixa eu ver. Acho que aqui é Pronto. ideal. E agora vai. Então, você falou a palavra dom, mas eu não sei se isso é dom não, viu? Porque tem muita gente que sabe mais do que eu, aí você chamado de dom. Vai. Olha aí, você tá soltando aí no som aí pra ver se... Como é que tá aí o som, ó? O som maior é bonito. Testando. Oi. Fica à vontade. Ué, assim, na maior? Pode ficar à vontade. Não, então, aí só pra contextualizar, né? Uhum. Quando eu comecei a fazer teatro, eu sempre fui apaixonado por música na cena. Por causa do teatro, eu comecei a usar instrumentos. Então, eu toco um pouquinho de cada, um pouquinho. Aí comecei a cantar, comecei a tocar violão. Aí, por isso, quando eu cheguei na igreja, aí eu fui usado no louvor também, né? Então, hoje, não é uma área que é forte pra mim, a música, é mais o teatro. Mas é uma paixão, porque a música a música é maravilhosa, né? Ela mexe com a gente e nos conecta. E quando isso é usado em favor de Deus, maravilha. Qual é o repertório de vocês? Vocês gostam de música antiga, gostam de música nova? Porque eu sou um pouquinho de cada, sabe? Eu acredito que a gente tá porque assim, né? Eu já tive experiências e principalmente, por exemplo, eu era uma pessoa que estressava muito. Ainda sou humano. Mas eu não entendi o propósito do Senhor em cada situação. Né? Eu, ultimamente, eu tenho uma dificuldade em questão do meu veículo. E se eu fosse há 5 anos atrás, ou até quando me converti, 2 anos atrás, eu ficaria estressado, iria emburrar. Só que aí o que aconteceu? Eu peguei um ônibus onde eu coloquei, tipo, eu entendo que os jovens querem escutar coisas atualizadas, né? E eu entendo hoje que as pessoas gostam disso, né? Um worship, algo assim, entende? Uma Gabriela Rocha, você tem a voz dela, o timbre? Com Maria Massa. Eu só canto na voz da Ana Paula Valadão, meu amigo. Eita glória! Aleluia! Só assim, ó. Então pode ficar à vontade no chip aí. Senhor, eu nasci pra te chamar. Aí, ó, eu ficava cantando aí melhor do que todo mundo. Não, deixa eu trazer um pouquinho por mais remanescentes aí. Sim, pode. Porque a musicalidade ela é muito interessante. Então, eu sou muito... Eu sou uma mescla, né? Porque o cara que é envolvido na arte, ele gosta de um pouquinho de cada. Mas tem umas músicas que fizeram parte da minha história. E aí, falando sobre... A gente tá falando sobre Jesus Puro e Simples. E eu gosto muito de tocar ela, que ela fala sobre esse Jesus de uma forma tão bonita, que ela diz assim. Vamos lá. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, e no silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter teu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá.
Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, glória tem a uma Deus. nota fora aqui, ó. Ignore, viu? Mas você é louco. Agora sempre. tem uma. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Isso aqui já é mais pra gente. Uhum. Salomão do Reggae tem uma música que ele fez nessa onda de hoje da juventude, dos adolescentes estarem se cortando, né, se fragelando, e aquela onda da baleia azul, né? E aí ele fez uma música que é assim, ó, que é legal. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Eu gosto de reggae, viu? Ó, baleia azul, o mundo está desgovernado. O erro está sendo aprovado, isso não faz sentido algum. Imagine uma baleia azul bebendo por desinfetante, porque brigou com um elefante, isso não faz sentido algum. Imagine uma baleia azul subindo a ponte e se jogando, nas barbatanas se cortando, isso não faz sentido algum. Essa baleia está se machucando, está se fragelando, pra chamar a atenção dessa humanidade, pois é tanta maldade, é tanta distração. Essa baleia não aguenta mais, só quer viver em paz, só que ela não sabe que Jesus morreu pra que tenha vida em seu coração. A baleia não permita a extinção da vida. Não se rasgue, não se iluda, não se corte, mas conheça quem venceu a morte. E abra o seu coração. A vida é linda. A vida é linda. A vida azul e rosa, vida de toda cor. Vem cá viver o amor. Vida de baleia é colorida. Vida é linda. A vida é linda. Vida azul e rosa, vida de toda cor. Vem cá viver o amor. Vida de baleia é colorida. Aleluia. Glória a Deus, muito Rapaz, bom. foi de 0 a 100, né? Muito bom. De uma antiga pra um reggae. Mas amém, glória a Deus, muito bom, muito bom, muito bom. Ainda disse que não tinha dom. Não, É o que? não, Isso aí- não. isso aí é o que? só paixão pela música. Né? Mas amém, perfeito, perfeito, perfeito. Eu gosto muito de evangelizar com música. É muito bom, a música conecta a gente a vários Conecta, lugares e conecta. leva a gente a muitos anos atrás, né? Isso mesmo. E assim, o louvor sempre foi uma das formas, uma das maiores e melhores formas de se conectar com Deus, né? Amém. Porque o louvor é científico até, as vibrações do som e tal, mexe com o emocional da pessoa. Quando isso se mistura com Deus, perfeito. Aleluia. Deus tanto falou como também deu vitória, né? É, exatamente. Através do louvor. Josafá foi uma das, né? Uma das... Ele sempre fala assim sem microfone? Pensando no Não, eu microfone. gosto, a gente Não, comunica. dá pra ouvir mesmo? Dá, eu tô né? dizendo a você, com Sueli, Lá vai, ó, bagunçando aparecendo em frente à câmera. com Jequiti, não pode não. Era Betemos pra de ter marcas. botado, quando você for atravessar, você bota um logotipo assim. Betemos de marcas. Sim, pode dizer. O Josafá não foi diferente, né? Deu vitória ao rei Josafá através Uhum. do louvor, né? Josafá, ele montou, né? Todos os seus homens e pediu para ir em direção à Foi dessa de batalha. 300 homens? Não, e foi em direção à batalha, né? Apenas estourando, né? Com seus tambores, tamborim, Uhum. louvando ao Senhor. E Deus, ele honrou e deu vitória àquele povo só através do louvor. Aleluia. Todo ser que respira, né? Louve ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Depois dessa. Essa era a surpresa, né? Acho que a gente nem falou, pessoal. Aí agora o povo vai sair. Vai não. É melhor ter deixado. Vai não, né? que agora eu tenho uma pergunta excelente pra você. Ai, agora vamos. Não, mas não. A próxima é polêmica, mas essa aqui não, um pouquinho pra descontrair. Mas assim, né? A gente sempre se conecta a algumas pessoas, a gente sempre se inspira em algumas pessoas. E você, né, com esse seu modo de agir, com essa arte dentro de você, qual é alguém da Bíblia que você se conecta? Um No personagem sentido bíblico. da arte, isso diz. Sim, sim.
Exatamente. Rapaz, o pior, nesse sentido artístico, eu me conecto com Paulo, mas não que Paulo fosse um artista, mas é porque toda vez que eu estou exercendo a minha função, eu lembro do contexto de Paulo. Paulo tem uma escrita que fala: me fiz de louco para com os loucos, a fim de ganhar alguns. E Paulo ele era muito criativo, né? A gente tem um texto que quando Paulo esteve em Atenas, e ele encontrou altares a diversos deuses, e Paulo usava poemas gregos também para expressar e para comunicar. Faz um sentido. Hoje, no dia de hoje, seria poesias, né? Uhum. E aí Paulo, na sua criatividade, olhou, viu um altar ao Deus desconhecido. E aí ele começa a pregar em cima disso, num ambiente totalmente dominado por diversos deuses. Ele usa um altar que é o que estava lá. O pessoal não sabia que Deus era esse, colocou ao Deus desconhecido. Tinha Deus para tudo, né? Tava faltando. Não, tem que ter um que a gente não conhece. Aí vou botar aqui, ao Deus desconhecido. E Paulo disse: agora eu vim falar sobre esse Deus que vocês não conhecem. Então a arte, para mim, tem um pouco disso. Quando eu estou na minha função, eu sempre lembro disso. Eu estou em missão também. É interessante que eu estou, quando a minha cia de teatro, a gente, antes de entrar no palco para fazer comédia, para fazer ela, a gente sempre faz uma oração. Eu sempre gosto de fazer uma oração. E a minha oração é sempre essa: Deus, que eu consiga, através da minha arte, embora promover entretenimento, que também tem essa função, mas também trazer uma alegria que seja tua. Porque às vezes a pessoa sai de casa para assistir uma peça de teatro, uma peça de humor, seja lá o que for, para assistir uma apresentação de dança, de música, porque ela precisa se distrair, às vezes ela não está bem, não, eu vou para esse show, eu vou, não sei o quê. E eu sempre coloco minha plateia em oração, e eu sempre digo isso: eu seja usado na minha função para promover pelo menos um pouco de alegria nesse momento para essas pessoas, mas que elas saibam que a única alegria verdadeira está no Senhor. Portanto, eu te convido aí comigo para o palco. E parece ser estranho, porque as pessoas, que é uma coisa que eu não concordo, as pessoas separam as coisas, né? O secular e o que é sagrado. Mas para mim a vida é sagrada. Não existe secular. O que significa a palavra secular? Ela vem de século. Então tudo que está nesse século é secular. A igreja secular está nesse século. Uhum. Mas a gente tem que entender que a vida é sagrada. Então, que seja isso, né? A minha manifestação artística, ela tende a trazer isso. Eu não lembro agora de cabeça dizer links, mas tem dois artigos que eu falo com uma revista chamada Vida e Caminho. Você pode procurar, eu não vou lembrar a edição, mas eu acho que lá no meu Instagram vai ter. Na Vida e Caminho 1 eu falei sobre a minha vida artística e como promover o evangelismo através da arte. Uhum. E eu também falo sobre também essa arte que promove a transformação social. Então, recapitulando, voltando para a sua pergunta, que meu Deus, eu vou embora. Estou fazendo uma pergunta, eu vou embora. Mas voltando para a sua pergunta, é isso, assim. Eu sempre trago à mente essa questão: me faço de louco para com os loucos, a fim de salvar alguns. Então, Paulo pode não ter sido artista na Bíblia, como músicos, como Davi, como outros, mas acima de tudo, ele serviu a um Deus que é artista. Porque Deus criou todas as coisas. Deus foi o primeiro artista, e tudo que Deus faz é lindo e é maravilhoso. Ele criou a música, ele criou. Olha ao redor, se a gente sair aqui, a gente olhar para o céu, meu Deus, que obra de arte magnífica. Então é isso. Eu sempre trago esse versículo na minha cabeça. Amém. Então você realmente achou o melhor cara para se espelhar. Aleluia. A criatividade dele era incrível. Rapaz, agora essa pergunta é um pouquinho polêmica, né? Pra gente finalizar aqui as perguntas. Nada. Pra ir pra... É porque o povo que é polêmico. A gente, essa pergunta já é uma pessoa que faz o peso, né? Na pergunta. O povo. Pra gente ir pro nosso momento de reflexão, né? A gente tem um momento ali de colocar uma palavra pra gente refletir. Eu queria entender um pouquinho sobre a questão, a gente falou até um pouquinho, você tá conversando com você falou muito sobre ela, né? Sobre a questão da religiosidade. Isso. A religiosidade quase não sai. Aí ele tá nervoso pra fazer a pergunta. Pela polêmica. É por causa da polêmica pesado. Mais ou menos. Então, é um assunto delicado de falar. Pra mim não existe polêmica mais, porque pra mim é página virada, ainda é pra muita gente.
Mas é delicado falar porque você corre o risco de atingir pessoas maravilhosas. Tem pessoas que, infelizmente, estão debaixo da religiosidade e não entendem, não sabem. Eu tô falando aqui hoje com bastante alegria, a gente faz brincadeiras e tal. Porque primeiro porque nós somos alegres mesmo, né? Uhum. Mas as pessoas às vezes não entendem mesmo. Eu tô contando a história boa da minha vida, mas de lá pra cá, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi essa aceitação no meio evangélico. Eu vou tentar não abrir o coração aqui para não atingir ninguém. Mas eu tive eventos que eu fiz da igreja, como líder de jovens, como louvorzão, outra coisa, e tinha pastores que diziam aos jovens deles: se vocês forem, vão ser disciplinados. Ah, esse menino trabalha com teatro, ele não é de Deus, não. Então, assim, a religiosidade, ela atrapalhou um pouco o meu processo nesse sentido de aceitação. Mas, eu tenho um amigo meu que ele é maravilhoso. Tem uma vez que ele sentou com uma pessoa e uma pessoa disse assim: tu conhece Max, né? Ele não é daqui não, ele é de Natal. Conhece, da igreja do Oba-Oba, do Oba-Oba, né? Descolada. Ele disse assim: rapaz, já sentou com ele? Não, então, senta com o cara, conversa com o cara, toma café com o cara, vai saber o projeto, cara. Você tá de fora, tá falando sem saber. E aí eu acho que é isso, porque, infelizmente, e aí eu vou entrar no assunto que vai mexer mesmo com muita gente. Você me chamou porque quis. A igreja, na sua grande maioria, parou no tempo. A gente estava falando de 2016, quando eu me converti, o que se transformou hoje, a sociedade é outra. A gente precisa entender que a igreja ela precisa evoluir e caminhar junto com a cultura e a evolução. Nós não estamos falando em modificação da palavra, não. A palavra é a mesma, o evangelho não muda. Pelo contrário, ele muda nesse sentido de ser novidade todos os dias. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas a forma de comunicar precisa ser mudada. Hoje nós estamos numa sociedade que todo crente estou falando na linguagem das pessoas, é homofóbico, todo crente no nosso contexto brasileiro é bolsomínio, todo pastor é ladrão, só quer saber de dinheiro. Como é que você evangeliza hoje numa cultura que tem essa visão da gente? Uma religiosidade embutida. Porque as pessoas olham pra gente e vê isso. Eu vou chegar e... O tempo mudou. Então a forma de comunicar também muda. Aqui temos um copo. A água que está aqui dentro, ela não tem prazo de validade. Mas o copo tem. E o copo é a forma de levar. Hoje estou com um copo de vidro. Amanhã eu posso estar com uma taça. Amanhã eu posso estar com um copo descartável. Então a forma de comunicar ela muda. Mas o que contém a mensagem não muda. Só que devido a justamente a igreja ter parado num tempo nesse sentido, de não entender a cultura que a gente está inserida, aí a gente começa a colocar a religiosidade em cima das nossas ações. A gente começa a pedir coisas que Deus não pediu. A gente começa a cobrar das pessoas coisas que Cristo não está cobrando. As pessoas precisam entender que é preciso tirar Moisés. Eu vou falar isso que eu ouvi isso de um pastor e eu guardo isso para minha vida inteira. É preciso tirar Moisés dos púlpitos para colocar Jesus. Enquanto a gente tiver esse pensamento de aquilo que eu estava falando, que para ser cristão tem que ser assim, 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 claro que a gente combate aquilo que é pecado. O que é pecado a gente combate. Mas enquanto a gente não entender que tem coisas para a gente fazer e viver sempre nesse pensamento de cobrar das pessoas algo, a gente gosta de dizer assim: venha que Cristo tira o seu peso. E quando chega lá dentro, a gente encontra mais fardos para carregar. Eu vou contar uma piada. Deixa eu contar uma piada? Posso contar uma piada? Bora, programa. Pera aí, você vai entender. Essa piada é maravilhosa, meu Deus. Vocês têm que rir, porque só tem vocês de plateia aqui. Nada a ver, né? Vocês vão entender porque eu tô contando essa piada. Tem um hospício. Aí tem no hospício, vocês sabem como é piada. Eu acho que eu vou ser censurado, meu Deus. Piada de doidinho, né? Que a gente ouvia quando era criança. Aí, lá no hospício, tem um doido morrendo afogado, ó, na piscina. Subi e descia. Aí, fala, meu Deus do céu, cadê? Aí o outro doido viu, puf, pulou. Aí tirou ele, salvou. O médico olhando ele, rapaz, com a consciência aí, entendeu perfeitamente que ele tava morrendo. Vamos dar alta a esse cabra
Tá bom. Aí no outro dia chamou o cara e disse assim, olha, a gente viu que você sua boa ação, tal, você salvou o doido, mas a gente vai dar alta a você, mas eu tenho uma notícia ruim pra dar. O outro lá queria morrer mesmo, viu? Amanheceu de manhã, ele tava pendurado na corda. Aí o doido disse assim, não foi eu que botei ele pra estender, pra secar. Vixe! Doido é doido. Agora deixa eu fazer o que eu disse que ia fazer. Cara, mas é com toda a brincadeira que a gente tá fazendo, mas é isso que a igreja tá fazendo. A gente tá salvando o cara pra matar lá dentro, pô. A gente tá dizendo que tá salvando as pessoas, quando chega dentro da igreja a gente tá matando gente. A gente tá colocando um fardo que Cristo não tá colocando. Você pode ver que as pessoas que estão afastadas da igreja hoje sempre foi por feridas com alguma igreja. As pessoas estão com aversão à igreja. Porque a igreja tem muita gente, as pessoas falam isso muito assim. Não, eu saí porque lá fui ferida por causa disso. Porque fulano agiu assim, porque não sei o quê. Claro que tem o outro lado. Claro, ninguém é bobo. Eu acho que tem gente com problemática em todo canto, principalmente na igreja. Aí é que mais tem. Porque você está no ambiente onde pessoas precisam ser transformadas e precisam de Jesus. Então você vai encontrar muita gente problemática dentro da igreja. Se você sair por causa disso, você vai ter que sair do seu trabalho, que lá também tem gente problemática. Você vai ter que sair da sua família, que também tem gente problemática. Mas é uma verdade que tem igreja que está colocando, tá abrindo feridas nas pessoas e está acabando de matar. Justamente por colocar algo que não é o evangelho. Quando você impõe quando você impõe um peso da religiosidade na vida das pessoas e você cobra umas coisas que Cristo não está cobrando, ela vai virar um peso morto. Agora eu não sei como foi o seu processo, mas é interessante. Quando Deus de fato começa a transformar a vida do homem, porque qual é a nossa função, Cristo? A nossa função é fazer o seguinte, ó. Esse aqui é Cristo, esse aqui é Cristo. Prazer, agora é vocês dois. A minha função é apresentar Jesus a você, cara. Eu jamais posso chegar pra você e dizer assim, rapaz, essa corrente aí não é de Deus não, viu? Tira, aí você, Rita, eu vou tirar porque senão eu não sou crente. É questão de segundos, de dias, você vai sair da igreja. Porque não existiu transformação em você. Você está transformando por causa que eu disse que você tem que ser transformado. Agora, quando Deus vai lhe mostrando o caminho a ser seguido, você vai abrindo mão. Diz assim, poxa, Deus está me constrangendo com isso aqui, eu vou parar com isso aqui. Poxa, Deus está falando comigo sobre isso aqui, eu não estou me sentindo mais bem fazendo isso. Eu tive esse processo. Poxa, tem algumas peças de teatro que não me cabem mais não, cara. Tem uns tipos de humor que eu fazia que tinha palavrão. Não, não posso fazer mais isso não. Deus está me cobrando, eu não vou fazer mais isso. Eu tive esse processo. Agora, esse processo quem faz é Cristo, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, o que é que eu falaria hoje? Com toda a humildade, eu não estou falando isso com soberba, com toda a humildade do mundo. O que é que eu falaria às igrejas? Mostre Jesus. Jesus puro e simples. O Jesus da Bíblia, não o Jesus que transformaram hoje. O Jesus que estendeu a mão para a prostituta, cara. Cara, a cena mais bonita para mim é quando Jesus tem um encontro com um leproso. Vocês sabem que o leproso, ele vivia fora da cidade. Eles não podiam viver dentro da cidade. Eles viviam fora. E quando alguém se aproximasse, eles tinham que de longe gritar, impuro, impuro. A pessoa, opa, tem um leproso ali, eu não posso passar. Ele tinha que dizer, antes da pessoa chegar, que ele era impuro, porque ele não podia. Aí Jesus vem. Imagina essa cena. Ai, meu Deus do céu. Imagina essa cena, tá o leproso, ninguém chega perto. Aí ele vê Jesus se aproximando. O que ele faz? Impuro. Jesus parou. Jesus vem. Impuro. Jesus vem. Jesus dá um abraço no cara. E o cara depois é curado. Qual é a coisa que Jesus diz assim? Volta para os teus parentes. O maior milagre, Cristo, não foi a cura. Foi o cara voltar a ser inserido no contexto social. Ele voltou a poder abraçar sua família. Ele voltou a poder morar. Isso é evangelho. Porque as pessoas estão focadas no milagre. A tua bênção vai chegar. Não sei o que. A tua vitória. E não sei o que. Cara, o maior milagre que a gente podia receber, a gente já recebeu a nossa salvação, filho. Jesus tem muita coisa para fazer nessa geração. E nós temos que fazer parte disso, cara. Amém. Não podemos ficar parados no meio do caminho e pregando o que Jesus
o que Jesus não está falando. Colocando o peso que Jesus não está colocando. Pelo contrário, Jesus está tirando esse peso. Enfim, essa é a nossa função como cristão. E aí, por isso que eu hoje sou o que eu sou. Eu ainda ouço muita coisa, eu ainda ouço muita crítica, porque eu, sei lá, porque eu tenho uma pulseira do reggae, porque eu tenho uma tatuagem, porque eu faço teatro. Mas eu sou essa pessoa. E o que me faz ser diferente é a minha vida com Cristo e as minhas ações que vão provar o meu testemunho com Cristo, que vai provar todas essas ações. Jamais é a pulseira, é o anel preto, é a tatuagem, é as roupas que eu uso. Jamais isso vai. Desde que eu não esteja usando da imoralidade para isso, amém. Mas isso é o que eu sou. Eu não uso porque eu quero me mostrar. É porque eu gosto. Eu gosto, cara. Eu gosto de ser assim. Eu sou essa pessoa e sou usado por Deus naquilo que eu faço parte. É o que eu estava falando sobre igreja missional. E onde eu estiver, eu estou em missão. Isso aqui já me aproximou de muita gente. Muita gente que chegou perto de mim só por causa disso aqui, ó. Muita gente olhou pra mim e disse assim: eita, o reggae aí, né? Tu gosta de reggae? Gosto. Não é pastor, não sou. E pode. Senta aqui que a gente vai conversar. Meu Deus, a melhor conversa do mundo. Aleluia. Amém, amém, Max. Abre portas, cara. Então, assim, é a minha forma de ser. No sentido de me fiz de louco para com os loucos a fim de salvar algum. Então, só pra fechar, desculpa. Eu não tô dizendo que você precisa ser igual a mim, mas eu tô dizendo que você pode ser o que você é. Eu preguei isso lá no Lagoinha, né? Vidas expostas. Seja o que você é na pregação do Evangelho. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Não separe o que é sagrado e o que é... Não, o que é secular, não. Tudo é sagrado. Então, onde você estiver, onde você está inserido, que o seu falar seja Cristo, que o seu agir seja Cristo, que a sua vida anuncie Cristo de forma simples, de forma sincera e com muito temor no coração, que a gente precisa ter também. E que você vença essa barreira da religiosidade, porque a religiosidade está afastando e matando as pessoas. Mas nós fomos chamados para levar a salvação em Cristo. Jesus não veio formar religião, embora ele fundou a sua igreja. A gente também pode negar isso. Cristo fundou a igreja, não fomos nós que inventamos a igreja, não. Cristo fundou a igreja, e Paulo fala sobre a igreja também. Mas a igreja é o lugar que a gente é... Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Nós fomos chamados para uma guerra. A igreja é o quartel. É ali o batalhão, ali onde a gente somos o quê? Treinados, somos desafiados. Mas quando a gente sai dela é para missão, cara, é para guerra. Então, a gente precisa estar na igreja. Tem coisa que só acontece na igreja, ponto final. E a gente precisa... isso é bíblico, não negue a igreja. Ninguém é cristão sozinho. É corpo, né? Ninguém. Na verdade, o ser humano não foi feito para viver sozinho, independente da igreja não. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Tá me lembrando. E então, assim, a igreja é o lugar onde a gente é desafiado, mas que a gente sai para colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado por Cristo Jesus. Era para ter em todas as igrejas assim, na porta de saída. Bem-vindo ao seu campo de batalha. Na porta de saída. Pra gente sempre lembrar disso, que a gente está em missão. Amém. Então, que Deus abençoe todas as igrejas. Que você, talvez a igreja que seja muito diferente da minha ou da que eu faço parte, ou que você seja muito diferente do que eu sou. Mas eu aprendi uma coisa com Paulo que é muito interessante, assim. Paulo, aquele que come de tudo, não fala do que não come de nada, e que não come nada, não fala do que come de tudo. Então, assim, que cada um seja bom naquilo que você faz, no que você está inserido. Tudo bem que eu sou assim, mas que eu não cobre você para ser igual a mim. E que você seja do outro jeito e que você não cobre a mim para ser igual a você. Mas que essa diferença de membros seja em união, um único propósito em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então você que quer entender um pouquinho de religiosidade, acredito que foi uma edificação super incrível, né? Para entender, para estralar, uma chave incrível. Um momento da nossa reflexão, né? Você até falou sobre ele, eu pesquisando um pouquinho, né? Sobre quem era Max, né? Dando aquela refletida. Você foi me stalkear, cara? Tem que ter. Você não se escandalizou, não? Tem que ter. Você citou, né? Sobre a questão dos hebreus, né? E eu fui lá, né? Eu fui entender um pouquinho do contexto, do que significava a questão de âncora, né? E eu vi lá na sua postagem, né? E realmente, Cristo mesmo é incrível nesse texto.
de Hebreus é demais. Eu quero ler esse capítulo, no capítulo 6, no verso 16, que diz o seguinte, foi exatamente o que você disse. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Olha aí. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, onde a gente não poderia habitar, né? Para o santuário interior. Né? Eu coloquei a observação aqui exatamente sobre a questão que a gente não poderia passar por essa cortina. Essa âncora, não, essa âncora que é Cristo, exatamente, firme e confiável para a nossa alma. Meu Deus. E nos traz esperança. E nos traz esperança. Que é o que o ser humano sempre busca, né, cara? Porque quando a gente olha pra vida, a gente se frustra, né? No mundo tereis aflições. Mas é maravilhoso ter onde se apegar, cara. O mundo desabando em guerra, as coisas acontecendo, mas a gente tá firme e seguro. Porque nós temos esperança em Cristo. A gente sabe que a gente tá confiado. É assim. É só coisa de louco mesmo. Por isso que a palavra da cruz é salvação. É loucura para aqueles que não creem. Porque é só doido cristãos que consegue ter paz e esperança num mundo tão caótico. E é isso que a gente tá anunciando, né? Dizendo para as pessoas isso, olha. Isso aqui já vai passar, cara. E tá mais perto que longe. Já vai passar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E essa promete para nós um novo lugar. Um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá lágrima, um lugar onde não haverá choro. Porque todas as coisas são passadas. E Deus fez nova todas as coisas. Aleluia. Então, vou já chorar aqui. Eu sou um crente chorão, velho. Eu sou muito Aleluia. chorão. Eu fico fazendo as pregações em casa antes. Eu já começo a chorar um olho de lágrima Quebrando, fazendo as pregações. quebrando por dentro. Mas sou do amém. Ministério do Choro. Lá aí, Antônio, passado novo ali. Vai, Antônio, vá, pode ir. Ele vai mudar de câmera. Aqui, tá com você aqui, Cristiano. Eu procurando pra saber. Mas é isso, Max. Eu acredito que foi realmente o direcionamento do Espírito Santo. Você está aqui, né? Acredito que o Senhor precisava direcionar esses jovens que têm tanta religião, que ainda não entendem o ministério. E o ministério é servir a Cristo. Né? Ele veio para servir, então que viemos a servir também, né? E você serve com excelência, você é um cara super que se conecta através de sua arte, através do seu modo de viver. E parabéns, cara, parabéns para esse homem que você se tornou. E tenho certeza que você vai passar de geração para geração, para seus filhos, para aquelas pessoas que estão no seu convívio. Amém, cara. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque a gente sabe assim, a gente tem que... Como eu falei, né? A gente às vezes ouve muitas palavras contrárias na caminhada, né? E a gente tem que se apegar com os nossos irmãos em Cristo. Louva a Deus pela em sua Cristo. vida, E eu fico feliz e agradeço por esse espaço, né? Por ter essa oportunidade de falar não só da comunidade, mas ao mesmo tempo o melhor assunto que a gente pode conversar, que é Jesus, né? E que nós podemos nos conectar com Ele com livre acesso hoje a qualquer hora que a gente quiser. E que esse podcast seja um instrumento como está sendo para muita gente, que continue sendo instrumento de pessoas para levar essa palavra, às vezes descontraída, quando você pega um convidado assim, mas às vezes também com muita seriedade que tem que ter, que é o peso do que ela carrega, que essa mensagem carrega, né? Então, eu espero que você tenha encontrado as duas coisas aqui hoje, né? Esse divertimento, essa alegria, mas também que você saia com essa palavra desse Jesus puro e simples na sua vida. Então é isso que eu agradeço muito em nome de Cristo Jesus e espero que a gente possa ter a oportunidade de fazer outras coisas aí. Com certeza. De inventar algumas coisas em Macau para continuarmos trabalhando juntos, né? Porque nós fomos chamados por Cristo para fazer a sua obra e isso independe de placa, isso independe de estilo de pessoas. Eu acho que a visão e o propósito é um só. Então, aleluia. Cara, valeu. E para você que gostou, já compartilha para os teus amigos, dá aquele like, eu tenho certeza que você vai edificar essa pessoa que está aí do seu ladinho, que você gosta muito dela. Não esqueça, próxima sexta, em nome de Jesus, estaremos ao vivo mais uma vez para todos vocês. E ei, 2024 tá aí, vem muita coisa boa, viu? Amém. Mais uma vez, ótimo Natal para você, feliz ano novo, desejo paz, prosperidade para a tua vida, em nome de Jesus, valeu? Até a próxima e tchau, tchau.